Boa noite novamente. É um prazer estar aqui. Obrigado a Cristófilo, obrigado a Liliana por esse convite para estar aqui falando com uma coisa que eu gosto demais de falar, que é sobre biossegurança, sobre controle de infecção, de um assunto que por muito tempo eu estudei e pesquisei, inclusive no meu pós-doutorado, que é falar sobre as canetas ou as turbinas de alta rotação. O que que a gente vai fazer para manter o consultório seguro, né? Uma vez que as canetas, as turbinas de alta rotação são equipamentos que estão presentes em praticamente todos os consultórios, né? E são de um uso frequente pelos profissionais de saúde, pelos cirurgiões dentistas. O que que a gente precisa fazer para manter seguro? Será que é um perigo muito grande eu não esterilizar ou eu não lavar direito esse equipamento, uma vez que é um equipamento que vai para a boca do nosso paciente e a cada atendimento esse equipamento ele pode ir para um novo paciente e com isso pode gerar uma contaminação cruzada, né? Então, provavelmente, por essa fala, a gente precisa fazer alguma coisa para manter o nosso consultório seguro. O que a gente vai falar hoje o que que a gente precisa fazer com esse equipamento para que a gente possa utilizar ele com segurança em um próximo paciente e esse equipamento, esse aparelho, ele não transfira micro-organismos do paciente anterior. Aqui é só um pouquinho do meu histórico. Eu sou especialista em dentística, tenho mestrado em clínica integrada, doutorado em dentística, e por muito tempo fui professor de biossegurança da Universidade Federal de Pernambuco, e lá eu era coordenador da comissão de biossegurança e pude implementar várias coisas, fazer várias pesquisas, mas aí eu me mudei para São Paulo há 3 anos e aqui estou atuando na Universidade Cruzeiro do Sul e na graduação em odontologia e também na clínica particular, atendendo pacientes no dia a dia ali do mocho. E também sou autor, organizador do livro Biossegurança em Odontologia, o Essencial para a Prática Clínica, que é um livro assim tá no meu coração, que eu amo e que mais para frente a gente vai falar um pouquinho dele também, tá? Vamos falar sobre caneta de alta rotação. Para a gente explicar o que fazer com a caneta ou com a turbina, a gente precisa entender este equipamento, porque muitas pessoas usam, mas não conhecem o seu funcionamento. E é importante a gente conhecer os seus constituintes para entender de que forma a gente vai atuar para limpar esse equipamento e para esterilizar ou desinfetar este equipamento. Como é que essa caneta funciona, então? A turbina de alta rotação, a caneta de alta rotação, ela tem basicamente duas partes constituintes. Três partes, na verdade. Uma cabeça, um corpo e uma conexão. A conexão é a parte da caneta que vai se conectar às tubulações da cadeira odontológica, vamos dizer assim. O corpo é onde existem as tubulações internamente. E a cabeça dessa caneta de alta rotação é o local onde está localizado a turbina propriamente dita, que é um motorzinho que vai girar ali a ponta diamantada ou a broca que a gente utilizar. Nessa conexão, existem duas tubulações, existem dois canos, vamos dizer assim, dois tubos. Por um passa a água, e esse que é menorzinho que a gente vê na foto, que tem um diâmetro menor, é por onde passa a água. E o outro que é maior é por onde passa o ar. O ar, que é o mais importante para a nossa caneta, em termos de funcionamento, porque quando esse ar pela tubulação, passa pelo corpo da caneta, lá na cabeça ele faz girar um motor. E essa água, ela também passa por uma tubulação por dentro e na cabeça ela é externalizada, ela vai para fora da caneta com o princípio de é, refrigerar o equipamento que nós vamos usar ali, né?
Então aí a gente tem uma imagem de como é esse motorzinho. Então existe o ar e a água chegam aqui nesta localização e esse motor ele gira. E esse girar é o que faz com que a caneta funcione. Esse é o princípio básico. A caneta de alta rotação, ela é um equipamento utilizado na odontologia, né? E provavelmente todos que estão aqui já devem estar a par de que existe uma nova legislação específica para a área da odontologia, que é a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que é a 1002, que é recente, de 2025, e nesse documento tem lá dizendo qual é a classificação dos dispositivos utilizados na odontologia, né? E se a gente for olhar esta normativa, este documento, nós vamos ver lá que o seguinte: existe o item lá que fala de dispositivo médico de conformação complexa. Lá está escrito que o dispositivo com qualquer superfície inacessível à fricção direta, com múltiplos canais internos, fundo cego, reentrâncias e válvulas, ou outros dispositivos compostos por partes não desmontáveis. Será que essa classificação ela se encaixa na caneta de alta rotação? Provavelmente sim, porque a nossa alta rotação ela tem dois caninhos, duas tubulações ali dentro, que a gente não consegue limpar de forma adequada através da colocação de uma escova, por exemplo. A maioria deles é muito difícil fazer isso. E também a gente não consegue limpar dentro da cabeça. A gente não consegue tirar o motor e tirar o motor ali. A maioria dos dentistas não faz isso. E também o fabricante ele não fornece as ferramentas necessárias para isso, né? Então a gente tem várias partes nesse equipamento que a gente não consegue acessar para limpar diretamente com uma escova, por exemplo. Com isso, a caneta de autorrotação ela é considerada um dispositivo médico de conformação complexa. E esse termo dispositivo médico, ele surgiu oficialmente em documentos de odontologia agora. Apesar desse termo médico, ele é um dispositivo utilizado na área da saúde, né? No caso, no nosso caso, na odontologia. Mas o termo utilizado na norma é o dispositivo médico, e dispositivo médico é a caneta de alta rotação, é a cureta de dentina que nós vamos utilizar, é a seringa Carpuli, tudo aquilo que a gente vai utilizar na nossa prática. Só que ele pode ser de conformação complexa e é aí que se encaixa a caneta de alta rotação. Será que essa norma diz o que fazer com dispositivos médicos de conformação complexa? Ela diz, e a gente precisa ler para entender, e o que a gente vai fazer hoje é entender essa norma e como aplicar este entendimento à nossa prática clínica. Outra coisa que existe lá na norma é o conceito de dispositivo médico semicrítico. Dispositivo médico ou um instrumento semicrítico é todo dispositivo que entra em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras. Então, tudo aquilo que a gente coloca dentro da boca, se a mucosa é íntegra, é um dispositivo semicrítico. E o dispositivo médico crítico é aquele que é utilizado em procedimentos mais invasivos, onde há penetração da pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluindo também todos os dispositivos que estejam diretamente conectados a estes sistemas. Então, se eu tenho uma caneta de alta rotação, que a esta caneta eu tenho um dispositivo conectado, que é a broca ou é a ponta diamantada, por exemplo, essa broca ou essa ponta diamantada entra em contato com dentina, entra em contato com esmalte, pode entrar em contato com a polpa. Esses equipamentos podem entrar em contato com sangue de o paciente que está ali em uma condição inflamatória e há sangramento gengival, por exemplo. Então, esse equipamento, quando ele se conecta a algum que é crítico, ele se torna crítico. E a norma, ela é muito clara em orientar os profissionais em o que fazer quando o dispositivo ele é considerado semicrítico e o que fazer quando o dispositivo médico ele é considerado crítico.
A norma ela não é tão clara, tão explícita em dizer para o leitor que a caneta de alta rotação, a turbina de alta rotação, é um instrumento ou é um dispositivo médico crítico ou semicrítico, tá? Ela deixa isso no ar. Mas, se a gente considera esse pensamento, se eu vou utilizar uma broca, uma ponta diamantada que atinge dentina, por exemplo, dentina é derivado de tecido conjuntivo. É ali. É a mesma origem embrionária da polpa, que onde tem sangue, e existe uma conexão muito grande, e por isso que a gente chama de complexo dentino-pulpar. Se a gente tem essa inter-relação, a minha broca atinge dentina, e essa minha broca ou essa minha ponta diamantada está adaptada à caneta de alta rotação, qual é a classificação da caneta de alta rotação? Dispositivo médico crítico, tá? Então, com isso, a gente já entende que provavelmente na nossa prática clínica nós precisaremos tratar este dispositivo como um dispositivo médico crítico. Tá entendido? Assim, a gente vai caminhando na norma para a gente entender o que fazer com a caneta de alta rotação, tá? É, vamos seguindo aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vão anotando aí as dúvidas, porque no final a gente faz uma discussão, né, Lili? Eu acho que fica mais interessante fazer assim para a gente ter uma condução boa aí desse nosso momento. Isso, porque muitas vezes a pessoa quer fazer uma pergunta e que você já vai responder. Então, acho que fica Uhum. melhor deixar as perguntas para o final. Beleza. Então vamos lá, já entendemos o que é dispositivo crítico, semicrítico, onde é que está posicionada a caneta de alta rotação nesse universo aí da nossa norma, a nova norma que a gente precisa colocar em prática no nosso atendimento. O que que a norma diz sobre o processamento? Se a gente precisa classificar os dispositivos médicos, eu preciso entender o que é que a norma diz sobre o dispositivo uma vez classificado. E ela diz o seguinte: que dispositivos médicos críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização após limpeza e demais etapas necessárias. Então, se eu considero a caneta de alta rotação um dispositivo crítico, eu preciso limpar e esterilizar. É o que a norma diz. Se eu, em alguma situação, achar da minha cabeça que a caneta de alta rotação é um dispositivo semicrítico, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar submeter, no mínimo, a um processo de desinfecção de alto nível, após limpeza e demais, né, etapas necessárias ao processo. Independentemente de ser semicrítico ou crítico, o que é que há em comum no processamento da turbina de alta rotação, da caneta de alta rotação? Limpeza. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como limpar bem a caneta, porque esse processo ele é obrigatório, tá? É, será que limpeza é fazer somente passar um álcool na parte externa da nossa caneta de alta rotação? Provavelmente não, né? Quando a gente vai limpar um instrumental, se eu vou pegar uma seringa Carpuli, eu só passo álcool nela antes de embalar e esterilizar? Não. Existem todas umas etapas que a gente precisa seguir até a embalagem e a esterilização em autoclave, que é uma parte final desse processo. Então, a gente precisa entender que processo é esse na caneta de alta rotação. Beleza, a gente está falando até aqui sobre a normativa brasileira atual. Mas o que dizem as outras normativas internacionais e nacionais? Não é algo novo a gente entender que a caneta ela precisa ser esterilizada a cada atendimento, né? E isso já vem desde 2003 pelo CDC, quando publicou que, mesmo que as canetas em si elas sejam consideradas um item semicrítico, porque a caneta propriamente dita ela não penetra a dentina, ela não penetra a mucosa, né? Mesmo elas sendo semicríticas, elas devem ser sempre esterilizadas por calor em autoclave e não devem ser utilizados métodos de desinfecção de alto nível. Isso foi
falado lá em 2003, tá? Mais de 20 anos. E agora é que na nossa normativa nacional a gente tem algo estabelecido que é força de lei de que você precisa fazer alguma coisa com a caneta de alta rotação. Não está explícito lá, mas nas entrelinhas é o que a gente entende, né? Também não é novo na legislação brasileira que a gente precisa esterilizar a caneta de autorrotação, porque em Cuiabá, no Mato Grosso, já existe uma normativa da Secretaria Estadual de Saúde, quer dizer, Secretaria Municipal de Saúde, que diz lá que todas as peças de mão do equipamento odontológico de alta ou baixa rotação precisam ser esterilizados em autoclave antes do atendimento. Então, isso já é uma normativa em alguns lugares, até do próprio Brasil, né? E quando houve a pandemia e que houve um grande boom de cuidado em relação à biossegurança, surgiu uma nota técnica da Anvisa, e nessa nota técnica, que foi a nota técnica 4 de 2020, que ao longo dos anos foi sendo atualizada, e assim, eu tive um grande prazer de participar das revisões dessa normativa. Lá nessa normativa dizia que deve-se esterilizar em autoclave todos os instrumentos considerados semicríticos e críticos, inclusive instrumentos rotatórios, a exemplo das canetas de alta e baixa rotação. Tá, mas se isso já estava na normativa da Anvisa, o que é que vai mudar da normativa que surgiu na Covid com a normativa que surgiu agora? A diferença é que lá, essa que a gente está vendo aí no nossa imagem, era uma nota técnica. E a nota técnica, quando comparada a uma resolução, ela tem uma força inferior. E a resolução, ela tem uma força de legislação. E com isso, os órgãos de controle podem utilizar esta norma, que é atual, para fiscalização, para normatização dos serviços. Então, isso quer dizer que quando a vigilância sanitária chegar, ela pode punir você se você não estiver esterilizando da forma adequada, né? Em função desta normativa. E lá em 2021, bem perto da pandemia, o livro que eu falei para vocês que eu participei como organizador, já falava lá também que a caneta de autorrotação é um dispositivo crítico. E esse dispositivo crítico precisa de limpeza e esterilização. Isso aqui é um desenho que está lá no livro, tá? E por isso a gente precisa lavar, limpar e esterilizar após cada uso. É complexo isso? É complexo porque os serviços de saúde precisam se organizar para ter uma quantidade mínima que, na sua logística de atendimento, funcione para fazer os reprocessamentos e, com isso, ter sempre uma turbina de alta rotação esterilizada disponível para o atendimento do paciente, né? Essa reorganização, ela é necessária e ela é baseada na saúde. Se nós somos profissionais de saúde, nós devemos fornecer saúde à população e não fornecer instrumentos de contaminação a cada paciente, que seria a contaminação cruzada, que é tudo aquilo que a gente não quer, a gente quer o consultório seguro, né? E agora a resolução de 2025, que é a RDC 1002. Além do que eu já falei, o que é que ela fala mais sobre a caneta de alta rotação, né? Na verdade, o único momento, o único local que tem escrito alguma prática específica para a caneta de alta rotação nessa normativa é no artigo 60, que fala o seguinte: a pré-limpeza das turbinas de alta rotação deve ser realizada imediatamente após o término do atendimento de cada paciente, através de acionamento sem broca. Sem broca, sem ponta diamantada. Então, isso é o que fala lá, tá? Então, será que eu só preciso fazer isso porque a normativa só diz isso sobre a caneta de alta rotação? Não. A caneta de alta rotação é um dispositivo médico classificado como um dispositivo de conformação complexa, e em função disso a gente precisa entender o que é que a gente precisa fazer com o dispositivo de conformação complexa. E a normativa diz o que fazer, tá? E ela é bem clara em relação a isso.
E a gente vai entender agora para depois falar na prática o que é que a gente vai fazer na prática do consultório, né? É, E é isso que diz aqui. Em um parágrafo único, nós temos que. E tudo isso que eu estou falando para vocês é com base na normativa, tá? A limpeza dos dispositivos médicos de conformação complexa deve ser complementada por limpeza automatizada em cuba ultrassônica ou outro equipamento que possua indicação do fabricante para a limpeza das superfícies internas e externas dos dispositivos médicos. A caneta de alta rotação não é um dispositivo de conformação complexa? Então, isso quer dizer que para fazer a limpeza, eu vou complementar a limpeza colocando a minha caneta em ultrassom. É isso que diz a norma, tá? Por que que ela é complementada? Se ela é complementada é porque tem uma limpeza antes desse ultrassom. Essa limpeza antes de ultrassom é a limpeza manual. Eu vou pegar uma escovinha e fazer a limpeza manual para depois fazer a limpeza automatizada em cuba ultrassônica, tá? Isso aí já é um ponto que está na norma e ela explica isso e diz isso. Beleza. Então, considerando que dispositivo com informação complexa e necessidade de limpeza sempre, o que é que a gente vai fazer? Mas será que a gente está fazendo da forma certa? Será que a gente está fazendo do jeito certo no consultório? Essa aula, como a Liliana falou no início da nossa conversa aqui, a gente foi falado, aconteceu no CIOSP desse ano. E no CIOSP, antes de eu dar aula, eu coloquei uns stories no meu Instagram para saber dos meus poucos seguidores, o que é que eles achavam, né? E os meus seguidores são meus alunos, são dentistas que me seguem, colegas de profissão, né? E eu estava querendo saber o que é que eles fazem, né? E lá eu disse aqui, né? Ah, dentistas e estudantes, quero saber uma coisa de vocês, que é para o meu TCC. Como é que você descontamina as peças de mão, seja alta ou baixa rotação? Será que você descontamina? 82% disse que sim, que descontamina, faz alguma coisa após cada atendimento, e ainda 18% diz que não descontamina. Ou seja, atende de um paciente para o outro sem fazer nada nesse instrumento, né? O que é crítico, né? Vamos lá. E para as pessoas que descontaminam, eu perguntei qual era o método de descontaminação. E 67% falou que a descontaminação era com álcool 70 apenas. 33% falou que fazia limpeza com detergente enzimático mais autoclave. Isso quer dizer que uma grande parte dos dentistas da minha bolha, da minha rede social, não esteriliza e não limpa a caneta, né? Faz apenas uma desinfecção de baixíssimo nível, porque não teve nem limpeza antes, né? Então, crítico, ponto crítico, e esse ponto crítico a gente já sabe, né? Mas eu só queria ver o que é que estava acontecendo nesses consultórios. E na prática odontológica, como essas peças de mão são descontaminadas? Há um tempo atrás, nós fizemos uma enquete com estudantes de odontologia de três universidades diferentes no Brasil. Uma no Sul, uma no Nordeste e outra no Centro-Oeste. E a gente perguntou, foi um Forms, e a gente perguntou o que é que os alunos faziam. Porque, em teoria, a gente entende se o aluno está lá na faculdade, ele está fazendo, ou ele deveria fazer do jeito certo, né? E o que foi que a gente observou? Nas atividades clínicas, você esteriliza suas peças de mão em autoclave, e aí a resposta foi que mais de 50% das pessoas, dos estudantes, disseram que só esterilizavam para procedimentos cirúrgicos. E a grande parte, 40,8%, diz que para todo e qualquer procedimento clínico. O que é um grande percentual, considerando a prática clínica, tá? E esse grande percentual de 40% para qualquer procedimento é o reflexo do fato de estar dentro de uma universidade, em que os professores estão lá cobrando, mas ainda assim
a cobrança maior, pelo que a gente observa, é mais para quando vai fazer cirurgia, que em tese seria um procedimento mais cruento, mais invasivo, né? É, e aí a gente perguntou, para as pessoas que não esterilizavam, por que que você não esteriliza a caneta de alta rotação, né, a peça de mão? 47,9% dizia que porque vai danificar a caneta, tá? E outros 14% porque o procedimento não tem risco. Se não é um procedimento cirúrgico, não há risco de contaminação. E ainda 12% disse que é porque o fabricante contraindica, tá? É complexo isso, porque quando você compra uma caneta de alta rotação ou qualquer instrumento rotatório, ele vem com uma inscrição de que ele pode e deve ser esterilizado em autoclave. Ele foi fabricado e feito para isso, para ir para o autoclave. Então, você só vai danificar o seu equipamento se você fizer algo errado nele quando for esterilizar. Mas se você fizer os procedimentos corretos, isso não vai acontecer. E como você faria para esterilizar a caneta de alta rotação? Algumas pessoas falam, assim, mais de 50% falou que faria uma limpeza manual com detergente enzimático, sem imersão, depois faria enxágue e secagem de embalagem, e 38% faria uma descontaminação da caneta com álcool 70, depois embalaria e esterilizaria em autoclave, tá? E essa limpeza manual de que a gente fala aí em 50%, sem imersão, é você não mergulhar a caneta dentro do detergente enzimático, né? Por medo, será? Ai, será que eu posso mergulhar a caneta no detergente enzimático? Será que isso não vai danificar? É, foram que os estudantes falaram, né? E aí a gente vê que é bastante crítico você colocar uma caneta de alta rotação para esterilizar sem antes ter limpado, né? Porque álcool 70 é um processo de desinfecção, quando bem feito, né? Mas se a gente não tem a limpeza prévia, esse processo ele não é validado, ele não acontece, né? Aí a gente vai na literatura científica e os artigos, há alguns anos, já dizem que fazer somente uma desinfecção com álcool 70 na porção externa da caneta rotação, de alta rotação, não é suficiente para a gente ter segurança, porque mesmo passando álcool na superfície externa, ainda ficam muitos micro-organismos. Ou seja, a limpeza não é boa, a desinfecção não é boa, e aí você se engana em achar que passando álcool você vai ter uma caneta limpa ou desinfectada, né? É, E como você faria para esterilizar sua caneta e esse detergente enzimático sem imersão, que é o que a gente falou, né? Como é usar um detergente enzimático sem mergulhar no detergente enzimático, né? É uma técnica que por muito tempo foi utilizada, até hoje se utiliza, de você envolver a caneta de alta rotação numa gaze, e essa gaze ela está encharcada em detergente enzimático. Você aguarda o tempo de ação do detergente enzimático e, após o tempo de ação, você vai e faz uma fricção com esta gaze da caneta de alta rotação. Mas será que essa técnica limpa de verdade? Com certeza é melhor do que você fazer apenas o álcool, né? Mas ainda assim, essa técnica não considera a parte interna da caneta. A parte interna ainda vai continuar suja, né? Mas ainda assim, a gente resolveu fazer uma pesquisa para ver se isso dá certo mesmo, né? E aí foi publicado um artigo que foi de um dos trabalhos do meu pós-doutorado, que identificou o seguinte, que quando a gente faz essa técnica de só colocar a gaze e depois faz fricção, ainda fica sujeira. E essa técnica que a gente utilizou nessa pesquisa é um método de identificação de proteínas através de fluorescência, que quando a gente coloca no equipamento, onde está amarelo é onde tem sujeira. Proteína identificada significa sujeira. Então, amarelo é sujeira. Tem sujeira tanto fora quanto dentro da cabeça e no motor.
Se tem sujeira e eu levo para o autoclave, presença de sujeira no local que tem sujeira a gente consegue esterilizar? Não, porque o vapor não vai atingir aquela região, né? Então eu vou continuar com o instrumento sujo contaminado. Então, a gente precisava então rever essa técnica de apenas colocar uma gaze por fora da caneta de alta rotação, porque isso não vai me dar uma eficácia em relação à limpeza. E isso foi comprovado na pesquisa que a gente fez. No adiantar das pesquisas, isso no pós-doutorado também, a gente também fez uma pesquisa para verificar não só a presença de sujeira externamente da caneta, mas também a presença de contaminação na parte interna da caneta. Quando eu digo parte interna, é na parte interna da cabeça da caneta e também na parte interna das tubulações, tá? E o que a gente vê aí é o resultado de o que acontece em termos de identificação de micro-organismos quando a gente só faz álcool 70 na parte externa. Então, fazer álcool 70 só na parte externa, a gente vai fazer uma desinfecção mal feita externamente e internamente ainda vai ter um monte de micro-organismos, que foi o que a gente identificou e estão descritos aí nessa imagem. E esses micro-organismos, quando a gente aciona essa caneta para um próximo paciente, esses micro-organismos são repassados para o próximo paciente. Porque a água que está ali dentro da caneta, ela vai levar todos esses bichinhos, esses micro-organismos, para dentro da boca do próximo paciente. E contaminação cruzada, que é o que a gente não quer, né? Beleza. Então já vimos que álcool 70 não dá certo, né? O que a gente precisa fazer, então? Álcool 70 não dá certo. E também só colocar detergente enzimático na parte externa da caneta também não dá certo. O grande problema é o que está aí na seta, que é a tubulação pequenininha, que é a tubulação onde passa a água. Porque onde tem água acumulada, há possibilidade de formação de biofilme. E o biofilme nada mais é de um conjunto de micro-organismos que se organiza e que se gruda ali nas paredes daquela tubulação e que se retroalimenta a todo tempo, que vai estar sempre crescendo. E se forma biofilme dentro do túbulo, esse biofilme provavelmente só vai ser removido se a gente limpar dentro dessa tubulação. E se não limpar, esses micro-organismos vão estar frequentemente entrando na boca de cada paciente que passar pela minha cadeira odontológica, se eu não lavar da forma correta, né? E aí é só uma imagem das placas de crescimento de micro-organismos da minha pesquisa, tá? Que tinha muitos micro-organismos que cresciam nessas tubulações internas. E a tubulação que mais cresce é a tubulação onde passa a água, tá? Beleza. Considerando tudo isso que a gente viu, e agora? Eu vou mergulhar a caneta dentro do detergente enzimático. Depois eu vou pegar essa caneta e vou colocar ela no autoclave. Ela vai sobreviver? Será que ela não vai pifar? Né? É, vamos entender como fazer. Entre um instrumento sujo, entre um dispositivo médico sujo, até ele estar esterilizado, existe uma série de etapas, né? Desde a gestão dos resíduos, pré-lavagem. Tem uma série de coisas que a gente precisa fazer, que no detalhamento a gente tem, no mínimo, 19 etapas, tá? Essas 19 etapas, elas não estão descritas de forma muito extensa na legislação, né, na resolução, mas a legislação, ela resume esse processamento em quatro etapas principais, que são pré-limpeza, limpeza, preparo e acondicionamento e esterilização e desinfecção. Então, é como se a gente resumisse, agrupasse aquelas etapas em quatro etapas grandes
E a legislação, ela fala sobre essas etapas. Então, lá na norma, ele diz que para eu fazer o processamento de um dispositivo médico, eu preciso fazer uma pré-limpeza, limpeza, preparo e acondicionamento e esterilização ou desinfecção, né? Que aí uma barra. Mas o que é que eu vou fazer na pré-limpeza? O que é a pré-limpeza para uma caneta de alta rotação? A pré-limpeza é eu, depois do meu atendimento, eu vou retirar a broca, eu vou retirar a ponta diamantada, e esta caneta eu vou acionar por 30 a 60 segundos dentro de um saco plástico, para que os produtos que existem dentro das tubulações possam sair da caneta. Por que isso? Porque existe um fenômeno do refluxo da caneta. Existem canetas com anti-refluxo. Nessas canetas, o refluxo é menor, mas quase sempre vai ter um refluxo. O que acontece é que quando aquele motorzinho ele é acionado, que a gente para de acionar, quando ele para, existe um vácuo que puxa a sujeira do meio para dentro da caneta. E isso é o fenômeno do refluxo. Então, quando eu termino de atender o paciente, eu preciso pegar essa sujeira que entrou na caneta e colocar para fora, né? E isso é acionando. Por que que eu vou colocar dentro de um saco plástico? Para diminuir a formação de bioaerosóis no ambiente, né? Para a gente contaminar menos o ambiente. Pré-limpeza. Depois da pré-limpeza, a gente passa para a limpeza propriamente dita. Aí vamos voltar lá na norma. O dispositivo médico passível de processamento, independentemente da sua classificação de risco, deve ser submetido ao processo de limpeza antes de sua desinfecção ou esterilização. Então, a gente precisa limpar. E a limpeza de dispositivos médicos de conformação complexa deve ser complementada pelo ultrassom, que a gente falou anteriormente. Como é que a gente vai fazer, então? Se eu preciso limpar utilizando detergente enzimático, provavelmente vocês utilizam o detergente enzimático para os instrumentos de uma forma geral. É ele que a gente vai utilizar para a caneta de alta rotação também. E a gente vai precisar mergulhar esta caneta no detergente enzimático. Mas além de mergulhar, a gente precisa também introduzir detergente dentro da tubulação. Por conta, para fazer isso, a gente pode pegar uma seringa, que é o que a gente está observando aqui na imagem, a gente puxa o detergente enzimático e lá nas tubulações a gente introduz esse detergente enzimático e em seguida mergulha essa caneta no detergente enzimático, esperando o tempo de ação desse detergente. Após o tempo de ação, a gente vai fazer o que agora? Limpeza mecânica manual. Eu vou pegar uma escovinha de cabo longo e, sob imersão, vou lá e vou fazer a fricção das superfícies externas da caneta, tá? Isso, limpeza manual do meu instrumento. Precisamos lembrar que na limpeza manual a gente tem que acessar as superfícies. E existe uma superfície que quase sempre a gente esquece, que é o orifício onde entra a broca ou a ponta diamantada. E a dica que a gente dá é que esse local a gente consegue fazer uma escovação. Para isso, a gente pode utilizar escova interdental. Então, você adquire uma escova interdental específica para você utilizar ali e usa somente para isso e faz a limpeza dessa região. Para quem nunca fez essa limpeza, na primeira vez que vocês fizerem, vocês vão ver que provavelmente essa escova ela vai sair preta, escura de sujeira, porque a gente não está acostumado a limpar ali dentro, né? É só colocar a broca e tirar, colocar a broca e tirar, né? Então, a gente precisa fazer essa limpeza aí também, tá? Se para fazer limpeza eu preciso fazer uma limpeza no manual, por que que a gente não faz uma escovinha, não usa uma escovinha bem fininha para colocar dentro da tubulação? Essa escova ela existe, existe no mercado, porém ela é muito cara. E nem todas as canetas de alta rotação elas permitem a introdução, porque tem canetas que não têm a tubulação aberta aí. E aí você não consegue introduzir. Portanto, é um tanto inacessível fazer a escovação dentro dessa tubulação. É possível? É, mas é bem limitante se fazer. Por conta da. É difícil de achar, é caro e algumas canetas a gente não consegue fazer. Na pesquisa que eu fiz,
do pós-doutorado, a gente testou também isso, né? Nas canetas que a gente utilizou, a gente limpou internamente com essa escovinha também, para ver qual era a interferência, qual era a influência. Feita a escovação, se o dispositivo é de conformação complexa, o que é que a norma diz? Ela diz o seguinte: para a escovação interna manual dos produtos canulados, devem ser utilizados objetos próprios para esta finalidade. Produto canulado é um produto que tem um cânulo nesse produto, nesse dispositivo, tá? Inclusive, é um termo que não está descrito na norma, o que é produto canulado. E eu também já fiz uma pesquisa para verificar se em alguma norma da Anvisa tem dizendo o que é produto canulado, e não tem, tá? Mas produto canulado é todo dispositivo médico que tem um cano dentro, que tem uma tubulação dentro. É, Se a gente não consegue usar a escovinha, o que que a gente vai fazer então? A gente vai usar em ultrassom. Aí o que é que a norma diz? Que quando não estiver disponível objeto compatível com a dimensão interna do dispositivo médico canulado para escovação, é obrigatório realizar a limpeza automatizada em cuba ultrassônica com conector para canulados e que utilize tecnologia de fluxo intermitente ou outra tecnologia compatível com a limpeza interna do dispositivo médico. Esse trecho da norma é bem, para mim, preocupante, porque não tem nenhum dispositivo de limpeza ultrassônica brasileiro acessível para o dentista que tenha essa tecnologia de você pegar a caneta, colocar lá o detergente enzimático passar por dentro da caneta e, ao mesmo tempo, ter o ultrassom. E agora? Será que eu posso pegar a caneta e simplesmente mergulhar no ultrassom? Será que vai dar certo? Foi o que a gente fez na nossa pesquisa. A gente avaliou o que é que acontece com a contaminação quando eu coloco a caneta dentro de um ultrassom sem ter esse dispositivo, tá? E daqui a pouco eu vou falar sobre os resultados. Agora eu vou falar sobre os resultados. O que é que o resultado diz? Que quando a gente faz a limpeza desse jeito que eu falei, colocando o detergente enzimático dentro, mergulhando, limpando, associada à utilização da caneta dentro do ultrassom, tá tudo bem. A gente observou que mesmo sem esse dispositivo, não há crescimento de micro-organismos nessa região interna, tá? O que é muito bom, né? Mas para isso a gente tem que se ligar em que a gente precisa colocar o detergente dentro do túbulo, dentro do canulado. Porque se eu pego a caneta e simplesmente mergulho, aquele detergente ele não vai penetrar no túbulo, né? Então a gente precisa colocar o detergente antes. E se eu colocar fazer a limpeza com a escovinha associada também ao ultrassom, também o resultado era positivo, sem crescimento de micro-organismos. Então eu consigo limpando ou não limpando, mas o que é bom é sempre utilizar em ultrassom, que é a limpeza automatizada, né, em ultrassom. Aqui é o que acontece quando a gente tem a caneta de alta rotação, e eu adoro esse vídeo, porque ele mostra literalmente a sujeira saindo de dentro da caneta quando a gente coloca ela mergulhada no ultrassom. Acho que dá para ver na imagem que sai uma névoa, né? De dentro. De onde sai essa névoa? Ela está saindo dos orifícios de onde sai água da caneta de alta rotação, de onde sai a refrigeração. Lembra que eu falei que é na tubulação de água onde tem mais sujeira, porque tem ali biofilme? Isso aí é a limpeza acontecendo através da cavitação proporcionada pelo mecanismo de limpeza do ultrassom, o que é maravilhoso, assim, dá vontade de chorar quando eu vejo isso. Mas é isso, então a gente precisa colocar em ultrassom.
mas não vai danificar, não. Existe a orientação do fabricante. E existem fabricantes que orientam a fazer isso. Por exemplo, as canetas da NSK, quando você vê o manual da caneta, lá diz que você deve mergulhar a caneta em detergente enzimático. E quando eu fui fazer essa minha pesquisa, a minha orientadora do pós-doutorado dizia: mas por que que não se mergulha num detergente enzimático? Por que que os dentistas não fazem isso? Porque tem medo. Se é um dispositivo que está na boca, que está numa área completamente molhada, por que que eu não vou mergulhar isso na água, né? E por que que eu não vou mergulhar no detergente enzimático? E é isso que acontece. A gente sabe que depois do detergente enzimático, a gente precisa lavar bem, né? Enxaguar bem. E esse enxágue é um enxágue da área externa com água corrente e também da área interna daquele mesmo jeito que eu falei para vocês. Então a gente vai pegar na área interna água, agora é água, não é detergente, em uma seringa, e eu vou introduzir nas tubulações para que a água ela penetre na tubulação interna e retire o detergente enzimático, porque esse detergente ele é solúvel em água. Então, se eu jogar muita água, ele vai se dissolver e vai sair desse material, né, desse equipamento. Depois a gente vai fazer secagem com papel absorvente não reciclável, né, que é o que está na norma também. E depois a gente vai fazer a secagem. Além da secagem externa, a gente precisa secar internamente essa tubulação. O que que a norma diz? Que quando eu tiver um dispositivo médico canulado, eu preciso utilizar algum dispositivo de ar para tirar a umidade dali de dentro. E é um dispositivo específico. Eu, em tese, não poderia pegar a minha caneta, colocar de novo na cadeira para poder fazer esse processo, tá? Porque aí eu vou estar colocando um ar que pode ser contaminado. Qual é a alternativa? Existem no mercado alguns ar em comprimido enlatado, que ele é utilizado para fazer limpeza de teclado de computador. Então é um ar comprimido que ele vem como se fosse uma em lata mesmo, que quando você aperta sai ar comprimido. E esse ar comprimido você pode utilizar para fazer a secagem interna da tubulação, que foi o que eu usei na minha pesquisa. Justamente pensando o que seria legal no consultório, o que seria prático e o que seria viável, né? E ele funcionou muito bem na secagem interna. E depois a gente vai embalar em papel grau cirúrgico e fazer a esterilização em autoclave. Claro que nesse processo aí a gente tem a lubrificação ainda. E essa lubrificação ela ocorre justamente depois da secagem, tá? E nesta lubrificação eu preciso remover o excesso de lubrificante. E para fazer a remoção de lubrificante, inevitavelmente eu vou ter que conectar novamente a minha caneta na cadeira, né, no equipo, para acionar, para remover o excesso de óleo. Mas quando eu faço isso, eu aciono com a água desligada. Então eu coloco a caneta novamente, aciono a minha caneta para sair o excesso de óleo. Ah, mas será que eu preciso realmente tirar o excesso de óleo? Precisa e é fundamental. Se você deixa excesso de óleo, o que pode acontecer? Primeiro, o óleo vai sair e vai contaminar a sua embalagem. Ou seja, se danifica a embalagem, a esterilização não está legal. E outra, excesso de óleo dentro da caneta pode provocar um superaquecimento desse óleo durante a esterilização, e esse óleo pode danificar a sua caneta por conta disso. Não porque você está fazendo esterilização, mas porque você deixou excesso de óleo, e esse óleo superaquece e danifica a sua caneta. Tá? Então, isso é algo super importante. Remover o excesso do óleo é fundamental para a gente ter uma durabilidade do nosso equipamento. E na minha pesquisa, eu utilizei 15 canetas que eu comprei novas e fiz todo o processo. Eram dentistas que utilizavam essas canetas. Nenhuma caneta durante a pesquisa deu defeito.
E muitos dentistas preferiam usar a minha caneta do que usar as próprias deles, né? E ela era esterilizada a cada atendimento, tá? É, e eu, na minha prática clínica como dentista, eu esterilizo todas as pontas, todas as canetas. E não tem problema. Né, o grande segredo é fazer da forma correta, né? E depois a gente vai esterilizar. Beleza, mas se mesmo depois de toda essa aula, o dentista chegar para mim e dizer assim, professor Fábio, a minha caneta, ela é um dispositivo semicrítico, porque eu não entro em contato com dentina, é só com a saliva e é em mucosa íntegra. E no meu consultório, eu classifiquei a minha caneta de alta rotação como sendo um dispositivo semicrítico. Beleza. Então, quando a Anvisa chegar lá, ela vai perguntar: tá, é semicrítico, como é que você faz a desinfecção de alto nível da sua caneta? Qual é o produto mais comum da odontologia que é possível fazer desinfecção de alto nível? Não é álcool 70, não é hipoclorito. O único que é acessível para nós é o ácido peracético. O ácido peracético, para você fazer desinfecção, esse produto a gente precisa mergulhar o dispositivo médico para fazer desinfecção. E o ácido peracético, ele é um produto corrosivo. A caneta de alta rotação é de quê? Metal. Vou colocar um produto corrosivo na minha caneta de alta rotação? Eu não colocaria, porque a durabilidade vai diminuir e muito. Não é melhor colocar num detergente enzimático que quando eu coloco a água, esse detergente sai e não danifica a minha caneta? Então, a gente precisa pensar um pouco para poder agir no consultório, né? E a desinfecção do alto nível em uma caneta de alta rotação, ela é inviável, porque se eu teimo em fazer uma desinfecção apenas, eu vou ter muito mais prejuízo, porque daqui a 2 meses eu vou comprar uma caneta nova, e depois eu vou comprar outra caneta nova. Porque eu não compro 4 canetas logo e faço a desinfecção, e faço a esterilização, e a minha caneta vai durar muito mais tempo, né? É uma questão de lógica. Portanto, imergir as peças de mão em detergente de alto nível, legal ou errado? Não é errado, mas também não é viável economicamente para o dentista, porque esse equipamento quase certeza que vai danificar, tá? A gente resume, então, em um ponto que diz o seguinte, que a caneta de alta rotação ele é um ponto crítico? É. Ele é um ponto crítico na gestão porque ele é difícil de limpar, difícil de esterilizar, mas não é impossível. E para mim, o ponto mais crítico é o fato de você precisar ter várias canetas. Isso é claro, né? Isso para mim é crítico. Hoje em dia, não é um ponto crítico limpar e esterilizar. O ponto crítico é ter canetas suficientes para atender todo mundo no consultório, né? De forma resumida, como é que a gente vai processar a caneta de alta rotação conforme esta interpretação da normativa? Limpeza manual e automatizada em ultrassom com detergente enzimático sob imersão, depois enxágue em água corrente, secagem, embalagem e esterilização em autoclave. Esse é o resumo do que a gente precisa fazer, pensando na norma, para oferecer uma caneta segura para o meu paciente, que eu vou poder colocar o meu filho na cadeira, eu vou poder colocar a minha mãe, a minha avó para atender, sem ter prejuízo e sem ter que dormir, e dormindo com a cabeça tranquila, porque eu fiz da forma correta, né? E essa aí é uma foto do pós-doutorado, quando eu estava lá fazendo as pesquisas nas canetas de autorrotação, e que, para mim, o que é mais legal disso tudo é essa frase, que o embasamento científico e a aplicação das recomendações dos órgãos do controle, elas sempre deverão caminhar juntas. E são fundamentais para guiar a prática clínica, né? Que é isso que a gente está fazendo hoje, né? Eu falei para vocês de pesquisas que a gente fez, associadas ao que a gente vê na norma, ao que a gente vê na legislação atual do Brasil.
Aqui é só mostrar para vocês o livro. Esse livro é o meu xodozinho. Muitos cursos de odontologia utilizam esse livro como material didático nas práticas de graduação, né? E é um manual que tem uma grande quantidade de conteúdo relacionado à biossegurança em várias especialidades de odontologia. É um livro muito legal, assim. A gente reuniu várias pessoas do Brasil inteiro que falaram sobre biossegurança na odontopediatria, no implante, na ROF, na periodontia, na dentística e também os fundamentos gerais, né? Então, é um livro que eu, enquanto professor, eu tinha muita dificuldade de ter um livro para indicar para os meus alunos, e esse aí é um livro que eu indico que sem medo. E aqui é só um agradecimento à professora Kazuko, que foi a professora que me orientou nessas pesquisas com as canetas de alta rotação, tá? E meu agradecimento na época que eu estava aí na USP, no pós-doutorado, que foi fundamental para a gente chegar a essas informações aí, tá? Me coloco à disposição para qualquer pergunta. Se tiverem perguntas depois também, aí tá meu e-mail, tá o meu Instagram. E se quiserem, podem me mandar mensagem por e-mail, pelo Instagram. Eu vou ficar muito feliz em responder. Se eu souber responder o que vocês quiserem saber sobre as canetas de alta rotação ou sobre biossegurança de uma forma geral. E mais uma vez, obrigado, Liliana. E se tiver perguntas, vamos lá, que acho que essa é a parte legal também da interação com as pessoas. Fábio, brilhante de novo, né? Brilhante de novo. Fico super feliz de ter conseguido trazer você aqui e poder proporcionar, né, por meio da Cristófoli, essa aula maravilhosa aí para as pessoas, para que elas possam ter coragem de começar a esterilizar suas canetas, né? Realmente a gente tem uma dificuldade aqui de ter acesso a algumas máquinas que existem lá fora, que existem para você fazer essa limpeza por dentro, né? Que lá nos Estados Unidos a gente vê, tem umas máquinas que tem nas faculdades, que tem nos consultórios, já tem aqui, mas ela ainda é proibitiva, e tem algumas máquinas que elas têm a parte da lubrificação, mas não tem a parte fundamental que é a limpeza, né? Tem Hum. uma montanha de pergunta aqui para você, mas eu vou começar. Não, eu acho que é a parte mais legal mesmo. Tá? Então, Se eu souber, se eu não. não souber, eu tô com a sua ajuda aqui para me ajudar. A primeira coisa, o pessoal está perguntando aqui, eu vou ler primeiro o que está no QIA, que depois eu parto para o chat, tá? Então, a pergunta do Juliano é que produto que eu devo usar para lubrificar a caneta de alta rotação antes de autoclavar? Tá. Então, o produto de lubrificação, para você saber qual você vai utilizar, a orientação é sempre buscar o fabricante da caneta de alta rotação, né? E aí, em geral, ele é um óleo. Alguns óleos que são utilizados de alguns fabricantes também têm detergente associado, o que melhora a ação desse lubrificante, né? Mas é sempre bom procurar o fabricante e ver o que é que ele indica e a partir daí fazer específica para a sua turbina. Então, não tem como dizer para você qual é, porque tem vários e depende do fabricante. E claro, tem que ser um lubrificante específico para caneta, né? Porque às vezes tem outros tipos de lubrificante. Então, às vezes a pessoa É, resolve ser criativa, mas de uma maneira não sistemática e científica, como você fez, sem, uhum, né, todo um respaldo sim, científico para é, você isso fazer essa avaliação. Então, às vezes a é pessoa pega, importante dizer. assim, às vezes pega, sei lá, lubrificante de máquina de costura e resolve usar na caneta de alta rotação, né? Então, assim, não pode. Tem que seguir Uhum. realmente as recomendações do fabricante e com o uso pretendido para aquilo que foi fabricado. Claro que quando você É, faz uma pesquisa, fica diferente a coisa, porque você está corroborando aquilo que você está falando. e uma coisa importante da lubrificação, que é bom lembrar, é que eu não sei se atualmente algum fabricante disponibiliza dessa forma, mas tem alguns fabricantes que disponibilizam um frasquinho para você colocar umas gotinhas dentro da caneta. Assim, impossível lubrificar dessa forma. O lubrificante ele tem que ter uma ação de pressão, então tem que ser um enlatado sob pressão para fazer com que o óleo ele penetre na tubulação chegue na cabeça e essa caneta ela funcione.
Porque com essa pressão, o óleo chega na caneta, na cabeça, e o rotor, o motor, ele roda. Então, se você faz um outro ponto, se você faz a lubrificação na sua caneta e você não sente que ela roda, tem alguma coisa errada. O correto é quando você utilizar o óleo sair e ela rodar. Eu queria fazer agora, eu que vou fazer a pergunta, porque eu tinha entendido diferente quando você deu a aula no CIOSP. Então, você me corrija se eu entendi errado. Para você tirar o excesso de lubrificante da caneta, vamos supor que você está na CME, como era o teu caso, você estava lá fazendo o teu pós-doutorado, você não tinha acesso a uma cadeira odontológica, né? Isso. E como é que E você pode, tirava o ar? Era também, como é que você tirava o lubrificante? também o lubrificante, tá? Eu falei agora na aula que é na hora de tirar o óleo, mas é também na hora de tirar o óleo. É na hora de Entendi. secar e também tirar o óleo. É, que é isso aí. E eu até comprei, que É eu queria ver maravilhoso. como é que era. Eu não tenho aqui um consultório odontológico na minha mão, mas eu estava doida para ver como é que era o biquinho. Porque Aham. que você falou que o biquinho encaixa Ele direitinho ali encaixa perfeito. na traseirinha da caneta, né? Então eu achei o máximo. É. E pode ser utilizado também para remover esse excesso de óleo, para Muito evitar legal. você colocar lá no equipo. Porque isso é importante, eu entendo o seguinte, que o melhor mesmo é você fazer tudo na área de esterilização, porque senão você está É, levando uma caneta que está limpa e acoplando lá de novo, né, num lugar que, é, né, então eu acho que, eu achei que ficou assim, então eu entendi certo. certo. Uma É outra isso mesmo. pergunta que está aqui no QA é que essa daí eu vou responder e você daí fala também a sua opinião. Tem uma pergunta assim, se o CRO pode fazer alguma coisa para cobrar os dentistas essas questões de biossegurança, pois multar, interditar ou apreender os dispositivos inadequados não está funcionando. Na realidade, Tatiane, essa é uma prerrogativa da vigilância sanitária e não do CRO. O CRO, ele vai fazer a fiscalização do exercício profissional e não da adequação sanitária, né? Então, pelo menos tudo que eu entendi até agora, em termos de fiscalização, foi dessa forma que eu entendo, né? Você também entende dessa forma, Fábio? Sim, porque o CRO, ele tem a possibilidade também de fazer inspeção, né? E Sim. uma vez que ele inspeciona e vê que está errado, ele pode fechar o consultório, ou ele pode indicar o que fazer, né? Mas não é a vigilância sanitária, né? Mas existe essa possibilidade do CRO ter essa averiguação, né? Do jeito que você falou aí. Que na realidade, pelo menos até onde eu tenho acompanhado, né? A parte sanitária, quem faz mais é a própria vigilância. E muitas vezes eles fazem fiscalizações conjuntas, né? E quando tem alguma coisa de muito errado, eu não sei o quanto que o CRO consegue fiscalizar a parte sanitária em si, né? Não sei te dizer. O CRO tem poder de interdição, né? Se ele identifica Sim, que tem algo muito errado ali, ele já interdita. E aí, eu acredito que ele aciona também a vigilância para poder estar junto ali. isso. Tem que não é uma pergunta, mas é uma citação, que é uma pessoa que não se identificou, diz que trabalhou em alguns consultórios e o único procedimento onde a caneta era escovada e esterilizada era após cirurgias de implante ou procedimentos cruentos, que isso realmente é uma coisa que a gente vê bastante, né, Fábio? É. E E assim, ali, pela sua pesquisa ali, tem gente que nem faz nada, né? uma coisa curiosa é que as pessoas têm essa noção de achar que na cirurgia é onde tudo precisa estar muito descontaminado, né? Onde vai estar tudo perfeito ali. Mas naquela pesquisa que a gente viu sobre a limpeza da caneta, que a gente via se tinha sujeira ou não, quando a gente observou as canetas por especialidade, a caneta que ela era mais suja de todas não era da cirurgia, era da ortodontia.
Então, a gente não imagina, mas da ortodontia, como é que a caneta da ortodontia é mais contaminada, é mais suja? Provavelmente porque os dentistas acham que na ortodontia não tem contaminação, né? Porque não esteriliza o alicate, coloca lá uma banda, sangra horrores, mas não tem contaminação. Então, o cuidado que a gente precisa ter é para todas as especialidades. Agora vou mandar a brasa aqui. Tem um monte de pergunta aqui. Então, o pessoal está me falando aqui também que o CRO tem, a gente sabe disso que tem as comissões de biossegurança, né? Que estão ali também para fazer toda a orientação. Eu sei que tem muita gente de vigilância sanitária aqui presente hoje e que está se colocando que a função maior da vigilância sanitária é fiscalizar e é orientar, mas a fiscalização sanitária também tem poder de polícia, que é esse poder também de interdição, tudo isso, né? Então, justamente para bem da saúde da população. Deixa eu ver o que mais aqui que tem de pergunta. Tem uma pergunta aqui que é a respeito da lubrificação, que agora, não sei como é que tá, mas tinha algumas empresas que vendiam as canetas, tinha um lubrificante que era de uma cor e o de outra cor, um que era para usar antes de esterilizar e outro que era para usar depois de esterilizar, né? Não sei se essa prática continua, mas pelo que eu entendo, de tudo que eu vi de você fazendo e de outros cursos e outras práticas, é que a lubrificação vai acontecer antes da esterilização e não Uhum. depois, porque senão você acaba contaminando depois, né? Exatamente. O, Uhum. mesmo que você use um óleo diferente, porque ele não é um estéreo, né? Exatamente. Se você colocar um óleo ali, por mais que ele não tenha sido utilizado em alguém, ele não é esterilizado, né? Então ele vai contaminar. Então, o ideal é fazer antes. Mesmo que esteja esterilizado, vamos supor, sem contato dentro, o biquinho vai entrar em contato, então vai contaminar também. Tem uma pergunta aqui, se a mesma lógica você pode utilizar com o contra-ângulo e micromotor, em termos de Sim, limpeza e mesma, esterilização. mesma lógica. Tá. Mesma lógica. Tem essas questões que as pessoas perguntam que quando o atendimento é um atrás do outro, né? Então, vou passar a bola aí para você. Então, a questão de um atendimento após o outro, ela pode ser resolvida com um planejamento, vamos dizer assim, né? Porque nem sempre os procedimentos eles precisam utilizar uma turbina de alta rotação, né? Então, se você tem um atendimento que precisa, tenta intercalar com procedimentos que não utilizam para dar tempo de você esterilizar a sua caneta para no outro paciente se utilizar, né? Essa é uma estratégia. A outra estratégia, que é a melhor, é você ter várias canetas. E aí você ter tempo para tirar, usou, vai lá, processa, esteriliza, para que você consiga utilizar sem prejudicar o andamento dos seus tratamentos, né? É difícil porque envolve recursos econômicos, né? Então, mas infelizmente essa é a solução. Verdade. E também tem a gente tem que mudar alguns pensamentos, né? E quebrar aí esse paradigma, né, de que a caneta estraga quando ela vai esterilizar. É justamente o que o Dr. Fábio colocou muito bem aqui, que o que estraga a caneta é você não fazer as coisas da maneira correta, né? Mesmo que a gente já se deparou com isso, quase chorei quando eu escutei um pessoal me contando, né, que tinha um vendedor de caneta de alta rotação que dizia para os alunos que dava garantia durante o curso todo, desde que a caneta não fosse esterilizada. Eles têm vontade de chorar, né, é uma pena, né, que o próprio fabricante esteja fazendo esse desserviço, né, para a educação desses alunos, porque daí todo aluno passa dificuldade, ainda mais no odonto, que é tudo tão caro para ele poder fazer a faculdade, né? Fora muitas vezes ele está pagando também a faculdade, ou está ali sem poder trabalhar e já com uma perspectiva de depois ter que pagar o empréstimo, né? São muitos, vamos dizer,
muitas dificuldades aí no começo da carreira, né? Então, é Uhum. importante que isso também venha da educação, venha da graduação, que isso esteja passando também pelas faculdades. Hoje eu assisti um webinar com a Abeno, né, junto com a professora Letícia e a professora Ana Clara da Anvisa, justamente colocando a importância dos professores nessa quebra de paradigma com relação ao processamento de artigos, essa cultura de biossegurança dentro das universidades, né, Fábio? A gente começou isso aí em 2018, aí em Recife, aí não, né, que você não está em Recife, mas É, em lá. Recife, né, com uma reunião de professores, né, então a gente vê com muita alegria que agora a própria Beno está com uma comissão de biossegurança, essa é uma ótima notícia, né? Então a gente fica feliz aí da gente ter apadrinhado aí essa construção, né? E vocês comprem o livro do Fábio, que ele é maravilhoso. Fábio, tem aí um link de onde comprar? Tem algum lugar que está vendendo? Ele está disponível? Como é que tá? Então, se você colocar o título dele no Google, vai aparecer várias bibliotecas, Tô assim, vendo que esse lojas. cara, ele não é o cara da venda, né, gente? Mas tava com o Eu link tenho que aí, procurar Fábio, o para todo link. mundo comprar seu livro maravilhoso, né, gente? Mas se você colocar o título no Google, vai, tem várias plataformas. E também tem a possibilidade de você ter acesso ao e-book, né? Que é mais fácil de utilizar para você não, se você não quiser ter o livro físico, o É o e-book mesmo ele é até preço? mais Aquela barato pergunta que não também. quer calar. O O e-book é quê? o mesmo preço do livro físico? É mais barato. É Tá, mais barato. Eu não vou saber dizer o preço também, né? mas Tá certo, é, tá certo. Mas é maravilhoso, gente. Realmente um livro também que eu tenho bastante orgulho aí de ter, de uma certa forma, indiretamente participado. E é uhum, um livro maravilhoso, tá? Maravilhoso, com gente da maior qualidade. E o Fábio fez um trabalho lindo aí na coordenação. Então, eu realmente recomendo, que a gente tem poucos livros de biossegurança em português. A gente trabalhou junto também na revisão da tradução do livro do Dr. Chris Miller, que também é inspirador, né, Fábio? Um livro que é. deu muito prazer da gente trabalhar nessa revisão da tradução. É, tem alguém perguntando aqui se não pode usar o quaternário de amônio, né, em vez de usar o detergente enzimático, pelo que eu entendi da pergunta. O que que você É, porque o pensa? quaternário de amônio, ele não é um desinfetante de alto nível, ele é de nível intermediário. E alguns quaternários de amônio ainda são abaixo do nível intermediário, né? Então, se a gente for seguir a norma, não atenderia, né? Porque precisa ser um desinfetante de nível alto, né? E o nível alto é o ácido peracético que a gente tem disponível. Uma coisa que eu queria complementar, que a norma é muito feliz, é que se você não chega a fazer a esterilização de todas das suas canetas, porque você tem uma caneta só, se você faz pelo menos uma limpeza muito bem feita, assim, já vai ser um grande ganho, né? É claro que não é ideal, mas se você limpar bem, você já vai estar 1000 anos-luz na frente de quem só faz a desinfecção com álcool 70, né? Então, eu acho que o fato da normativa ela não colocar tão explicitamente as canetas é por conta dessa questão econômica que ela é delicada, né? Mas já é um caminho para dizer, ó, pelo menos limpe, bem, bem limpo. E aí, a partir daí, a gente vai introduzindo essa cultura, né? De limpeza e de esterilização ou Esterilização. O que eu tenho sugerido, especialmente para esses lugares que realmente não tem condição, a gente sabe que a gente vive num país muito diverso, com diferentes realidades. O que eu costumo falar para as pessoas é o seguinte: começa. Porque na hora que você começa, limpa, como o Dr. Fábio colocou, limpa muito bem, e começa a esterilizar, pelo menos 2 vezes por dia, porque dá. Entre o almoço, né, na hora do almoço, e no final do dia. E para a cirurgia, você coloca o primeiro depois da esterilização. Então, quando você começa a fazer isso, você também começa a criar um conflito na tua cabeça em quem que você vai pôr sentado na hora para usar caneta esterilizada. Então, esse conflito, ele é positivo na medida que ele vai trazer a tua vontade de esterilizar para todo mundo.
E é isso que a gente gostaria que acontecesse, e eu acredito que essa foi realmente a finalidade aí da norma, e eu acho que também não está explícita, mas para quem é bom entendedor, a gente entende que é para esterilizar, né? O que a Cláudia está perguntando é se precisa esterilizar em classe B. Então, a esterilização, ela não necessariamente precisa ser em uma autoclave que tenha um sistema de vácuo, tá? Então, se você tiver o autoclave gravitacional, você já vai conseguir fazer a esterilização adequada. Um sistema de vácuo, ele é melhor porque o vácuo vai permitir uma passagem melhor do vapor, mas não é uma exigência, tá? Inclusive, a pesquisa que eu fiz foi em autoclave gravitacional. Então, pode utilizar o autoclave que você já utiliza no seu consultório. Exatamente, eu acho que essa foi uma dúvida que ficou bastante presente durante o CIOSP, se era obrigatório você usar a classe B. O que precisa é você saber que esteriliza na autoclave que você tem, né? Então, eu acho que essa é uma obrigação dos fabricantes, né? Eu coloco aí a bola aí no colo, especialmente dos fabricantes de caneta, e que isso nos Estados Unidos é assim que funciona, né, Fábio? Quando você fabrica um determinado dispositivo médico, você tem que provar que você tem que validar o teu processamento, quer seja na limpeza, quer seja na esterilização. Você tem que validar todo o processamento, de cabo a rabo, né? De fio a Exato. pavio. Então, eu acho que essa é uma mudança também de paradigma para os nossos próprios fabricantes aqui, né? E eu acho que isso é fundamental, né? Que isso seja realizado. Tem gente aqui que está falando no chat que tem dentista que ainda usa estufa, mas agora já está proibido, tá? Então isso não vai ser mais permitido. E é claro, gente, a legislação ela entrou em vigor agora em dezembro de 2025, tem um ano para adequar, mas já tem coisa que já era proibido, que já tinham outras legislações que a gente chama de transversais, que solicitavam determinados procedimentos. E de qualquer forma, a gente precisa se atualizar, independente de legislação. Você não continua fazendo resina do jeito que você fazia na faculdade, mesmo que você tenha saído aí, sei lá, 2 anos atrás. Você está sempre se atualizando. E a gente também precisa se atualizar em termos de biossegurança, porque isso é fundamental que a gente faça o tempo todo. E isso para qualquer coisa, né? Eu posso falar que, por mim, eu sou de um tempo que a gente usava ficha telefônica, que é a coisa mais difícil que tinha, a gente comprar um telefone fixo, e hoje em dia todo mundo tem celular, a gente não existe mais telefone público para praticamente, a gente vai mudando o jeito de fazer todas as coisas, e quem ficou lá atrás está choramingando e está perdendo paciente para as pessoas que estão se atualizando, né? Então, acho que É, é por aí também. exato. Não é? Eu acho que e isso vale não só para o particular, mas para o público também, né? A gente sabe que grande parte da população do Brasil ela é dependente do SUS para os seus atendimentos odontológicos, mas o próprio SUS está mudando, né? Então, a gente vê na cidade de São Paulo, por exemplo, das 400 e poucas clínicas, tem quase as 400, tem mais de 400 e acho que 440. A gente vai saber com detalhes na sexta-feira, estão todos convidados aí para a live que a gente vai ter de serviços públicos, mas tem grande parte dessas UBSs da cidade de São Paulo que estão acreditadas pela ONA, que em alguns aspectos ela é mais rigorosa que a própria RDC da Anvisa. Então, a RDC da Anvisa não é que é o topo, ela é a base, né? Então, assim, a gente tem que se empenhar, e isso a gente acredita que vai haver uma disponibilização, ou, assim, uma possibilidade de destinação de recursos do próprio Ministério da Saúde para alcançar essas solicitações que estão sendo feitas pela legislação. Então, a gente precisa ter essa disponibilidade, porque tem certas coisas, né, Fábio, que são tão simples e que as pessoas não fazem, que não depende de dinheiro, que é você lavar as mãos. Quantas Uhum, vezes a gente vê isso e não é falta de dinheiro, porque todo mundo tem água, uhum, ainda bem, né? Nos consultórios aham, odontológicos tem álcool gel, né? Essas coisas
Tem, é muito difícil você não ter um recurso tão básico como esse. E Pode uma pergunta aqui falar. é, eu posso colocar todas as canetas, qualquer caneta eu posso colocar em ultrassom, né? É, em tese, o ultrassom, ele não danifica o equipamento, né? Mas é sempre bom entrar em contato com o fabricante ou observar o manual do produto para verificar se ele faz alguma restrição quanto ao uso do ultrassom, tá? É, a caneta que eu usei na minha pesquisa, ela não tinha nenhuma orientação de se podia ou não podia colocar em ultrassom. Mas eu coloquei e não teve nenhum problema, né? A da NSK tem uma orientação lá que diz que pode fazer ultrassom, pode colocar em detergente enzimático. Então, quando eu escuto essa pergunta, né? Ah, será que eu posso utilizar qualquer caneta no ultrassom? Eu sempre me lembro da professora Kazuko dizendo, por que não vai colocar? Tem que colocar. Se é um produto para a saúde e ele não aguenta ultrassom, é um produto ruim. Então, não é para usar esse produto. Então, eu sempre escuto a vozinha dela aqui. Então, é É, de testar, de fato, né? E também entrar em contato com o fabricante para saber da orientação. E agora é, tem uma legislação, né? A gente precisa também aprender a cobrar o fabricante e dizer, ó, a legislação exatamente, está dizendo aqui que precisa colocar no ultrassom. E aí, você diz o que agora, né? Precisa, enquanto classe, também cobrar dos fabricantes. exatamente. Então, se ele não, ele tem que pelo menos te dar uma instrução validada para você reprocessar, que seja factível, que não adianta ele dar uma instrução que seja inviável, né? Eu me lembro É. sempre do Chuck Hughes que veio para o Brasil e a gente fez promover uma aula dele para o pessoal da área médica, né? E ele disse assim que tinha um processamento validado de um endoscópio que tinha 78 passos. Em fato, não dá para você fazer, né? Como é que você vai ter 78 passos? E não eram 78 passos dos seus 19, eram 78 passos com parágrafos, entendeu? Então era um livro. Sim, Então era uma coisa que realmente não era viável para você fazer a limpeza de um dispositivo médico, né? Então acho que são essas coisas que chocam a gente precisa realmente cobrar, e isso que é bastante importante, né? Aqui ficou uma dúvida, né? O enzimático, ele é sempre utilizado em solução, tá, gente? O Dr. Fábio colocou aqui de uma maneira sucinta, mas todo produto que você vai utilizar, você tem que ler as instruções de uso e o enzimático você não usa puro. O único enzimático que você vai usar puro é o enzimático a pronto uso, que é para você umectar os seus dispositivos médicos antes de ir para a área de esterilização, né? Então, de um modo geral, esses enzimáticos para você usar sob imersão, eles são sempre diluídos. exato. Tem uma pergunta se pode usar ar da seringa tríplice para fazer isso. Então, a seringa tríplice, ela é utilizada em um ambiente que é super contaminado, né? Então, se você pega a seringa tríplice e usa na sua caneta, você vai provavelmente pegar alguma contaminação ali e jogar para a sua caneta. E você vai tirar a sua caneta de uma área de limpeza ali no processo unidirecional da esterilização, né? E aí pode não ser mais unidirecional se você tirar e voltar, né? Tá. Tem uma pessoa que falou que não pegou como secar a caneta, ó. Então, o que o Dr. Fábio usou, eu não estou fazendo propaganda do negócio aqui, tá? Mas é só para. É, Quis até comprar para mostrar que a gente acha. Eu comprei o meu no Mercado Livre, tá? Mas você pode achar em é. papelaria também. Na É, Calunga, né? Você falou papelaria, que tem. loja que vende coisas para escritório, Porque essas ele tá aqui papelarias, como um air duster, né? Que ele é um removedor de limpador pó, né? de pó, né? Então, ele é um ar. Então, assim, ele pode não ser um ar para você respirar para o pulmão, não é um ar medicinal, mas é um ar que, em princípio, ele é limpo e vai ser esterilizado, né? Então, a importância ali
é o do secar, né? Então, É, acho que acho que é é. importante você mostrar aí para as pessoas verem. Não sei se pode mostrar a marca, Ah, mas as eu pessoas não, estão acho que não tem pedindo para ver. importância, né? Acho que as pessoas vão gostar. Removedor de pó. É ar enlatado. É a área Já pensou enlatada. a gente comprar ar em lata? Pronto, tem Divertido, isso para né? vender. Ah, tem duas perguntas que eu acho que são pertinentes, e as canetas que têm fibra ótica? As canetas que têm fibra ótica, eu não testei, né? Então, eu não posso afirmar categoricamente o que fazer, se, por exemplo, o ultrassom vai danificar, porque eu não testei ela na minha pesquisa, né? Mas importante entrar em contato com o fabricante. Dizer, ó, eu acho que uma pergunta que é importante você entrar em contato com o fabricante no Sim. e-mail do fabricante, no serviço de contato com o consumidor, é dizer, ó, existe uma nova legislação na odontologia, resolução tal, 1002/2025, que diz que agora eu preciso limpar muito bem a minha caneta de alta rotação. E essa limpeza é em ultrassom. Existe alguma restrição? E aí espera a resposta. Fica a Vou minha até sugestão fazer. aqui. Você me deu uma boa ideia agora. Eu vou fazer isso para vários fabricantes. Ai, boa, Fábio. Depois vou te convidar para escrever um post no blog falando aí do resultado. Eu acho que é um serviço, né, para odontologia. Tem uma pergunta aqui também com relação ao motor endodôntico. Acho que vale a mesma coisa, né? Vê só. O motor na endodontia é diferente. O motor na endodontia a gente não consegue desencaixar. E aí, se a gente vai utilizar o motor da endodontia, a gente tem que colocar barreiras. Então, a gente tem que pensar na desinfecção desse produto, desse equipamento e fazer barreira. Inclusive, é uma pesquisa que eu estou orientando agora lá na universidade, que é qual é a contaminação existente nos motores da endodontia. Porque não é um motor que vai para o autoclave, ele não vai para o autoclave, a gente faz desinfecção e barreira. Aí o que a gente vai ver é como é que está a contaminação desses motores na endodontia. Aí podem perguntar, mas contra-ângulo de implante? Contra-ângulo de implante vai para o autoclave. E aí, em geral, os contra-ângulos utilizados de implante têm uma orientação muito específica de como fazer a limpeza, de como fazer a esterilização, e é só olhar o manual. Mas pode sim utilizar em tese no ultrassom, entendeu? Mas é sempre bom olhar o manual. Agora sim, olhar o manual às vezes dá raiva. Porque tem manual que diz, depois do uso você vai fazer a limpeza com álcool 70. Dá vontade de matar. Mas é bom olhar o manual. Com a sugestão, acho que foi excelente, que é agora colocar que a gente tem uma norma que nós precisamos de uma instrução detalhada de limpeza e esterilização para cumprir a norma, e eu sugiro fazer isso para o fabricante, não para assistência técnica, e fazer por e-mail, porque você documenta aquilo que você perguntou. Uhum, isso. Né? Eu vou então convidar você para fazer suas considerações finais. Hum. Liliana, muito obrigado por esse momento. Assim, como professor, eu acho que qualquer momento de discussão e de despertar uma pulguinha atrás da orelha e de despertar alguém o desejo de pesquisar sobre o assunto, de buscar mais informação. Assim, já fico muito feliz. Eu acho que essas aulas elas são importantes para despertar essa angústia, né? De identificar o dentista que está aqui vendo, ou auxiliar, o técnico em saúde bucal, de ver, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E isso é muito gratificante. Muito obrigado. Como professor, tenho necessidade de fazer isso, faço isso diariamente, e estar fora da universidade para fazer isso também é muito gratificante. Muito obrigado pelo convite. Sempre estarei aqui para essas discussões. E para as pessoas que estiveram aqui, obrigado pela presença de vocês. Camilinha tá aí, Camila Pinelli tá aí, acabei de olhar. Aham.
Foi ela que perguntou o negócio do ultrassom, que eu vi que ela escreveu. Ah, É, e obrigado por vocês estarem aqui. Acho que isso não funciona se não tiver pessoas que se interessem, que acreditem na biossegurança. E só agradecer mesmo e que isso só cresça mais no Brasil todo.